Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa e se você gosta de demonstrações, você está no local certo. Demonstrações para quem gosta. Hi there! It's a new dawn, it's a new day, it's new life for me and I'm feeling good. If you are enjoying my channel GBF, make sure to comment, subscribe and don't forget to give it a thumbs up. Take care of yourself and let's move on. Definição da derivada da função f de x no ponto A. Seja os eixos x e y uma função qualquer, y igual a f de x, vamos marcar um ponto A cuja abscissa vale x e ordenada f de x, o ponto B, abscissa x mais h e ordenada f de x mais h. Traçamos uma reta pelos pontos A e B, reta essa que chamaremos de reta S de secante. A inclinação dessa reta pode ser dada por ΔY sobre ΔX. Então, a inclinação da reta secante é ΔY sobre ΔX. Se fizermos o B se aproximar de A tanto quanto você queira, bem próximo do ponto A, essa reta secante vai se transformar numa reta tangente, reta T, no ponto A. Qual será a inclinação desta reta? A inclinação da reta tangente. Qual será? A inclinação da reta tangente no ponto A é igual à derivada da função f de x no ponto A. Então, se nós derivarmos esta função, o valor dessa derivada será a inclinação dessa reta no ponto A. Podemos escrever assim, ó, a inclinação da reta tangente é igual à derivada da função f de x, que pode ser escrito também como dy dx, e também igual a y', que é igual ao limite de ΔY sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Assim, a derivada da função é igual ao limite de ΔY sobre ΔX. O ΔY é f de x mais h menos f de x dividido por ΔX, que é x mais h menos x, que resulta em h. Portanto, podemos escrever dessa maneira. E também de uma outra maneira. Agora o ponto A, olha, a abscissa é A e a ordenada é f de A. O ponto B, a abscissa é x e a ordenada é f de x. Portanto, a derivada da função f de x é o limite de ΔY sobre ΔX. Veja que o ΔY é f de x menos f de A, ΔY. E o ΔX será x menos A. Portanto, a inclinação da reta tangente no ponto A é igual à derivada da função f de x nesse ponto A. Para você que já estudou um pouquinho de derivada, nós temos várias derivadas, né? Uma tabela de derivadas. Função potência, x elevado a n, a derivada é n vezes x elevado a n menos 1. Derivada da função seno é cosseno, derivada da função cosseno é menos seno, derivada da função tangente é secante ao quadrado de x, derivada da secante de x é secante de x vezes a tangente de x, derivada da cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x, derivada da cotangente de x é menos cossecante de x e a derivada de e elevado a x é a própria função e elevado a x. Olha, temos uma tabela de derivada aí com muitas derivadas já tabeladas. Eu escolhi essas 8 e vamos demonstrar todas essas derivadas? Bora lá. Para isso, nós precisamos saber alguns conceitos básicos. Triângulo retângulo, um ângulo x, o cateto oposto a x, ou cateto adjacente a x, a hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, cossecante é o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno e a cotangente é o inverso da tangente. E também precisamos saber alguns limites especiais, que se você não souber, peça aí como sugestão que eu demonstro, faça um vídeo demonstrando para você, se já não tiver na nossa
playlist. Se tiver, eu vou colocar um card aí em cima para passar, tá bom? O limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero vale 1. O limite de cosseno de x menos 1 sobre x com x tendendo a zero é 0. E o limite de e elevado a x menos 1 sobre x com x tendendo a zero vale 1. Mais conceitos básicos. A ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b, que multiplica a mais b. A ao cubo menos b ao cubo é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Generalizando, a elevado a n menos b elevado a n é igual a menos b, que multiplica todas essas parcelas aqui. Onde, nessas parcelas, o a começa com o expoente n menos 1 e vai até o expoente n menos n, que é 0, e a elevado a 0 é 1. E o b começa com o expoente 0 e vai até o expoente n menos 1. Percebam que nós temos aqui n parcelas. Daí, seno de a mais... Daí não, né? Mais conceitos básicos. Seno de a mais b é igual a seno a cosseno b, mais seno b cosseno a. Também temos um vídeo demonstrando isso, adição de arcos. Cosseno de a mais b é igual a cosseno de a vezes cosseno de b, menos seno a seno b. Cosseno de a menos b é igual a cosseno a vezes cosseno b, mais seno a seno b. Estes são os conceitos básicos que nós precisaremos para fazer as 8 demonstrações. Vamos então ver as demonstrações. A demonstração de número 1 é da função potência y igual a x elevado a n. Vamos demonstrar que a sua derivada é n vezes x elevado a n menos 1. Sabemos que a derivada de uma função é o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, com x tendendo a a. F de x é x elevado a n. F de a é a elevado a n sobre x menos a. Vimos nos conhecimentos básicos que x elevado a n menos a elevado a n é igual a x menos a, que multiplica todas essas parcelas. Observe que o expoente de n e x começa com n menos 1 e vai até n menos n, que é 0. X elevado a 0 é 1, está aqui, ó. E o expoente de a começa de 0, a elevado a 0 dá 1, está aqui, que vai até o n menos 1. Observe então que nós temos n parcelas aqui. O limite x menos a dividido por x menos a pode cortar. Então nós temos que o limite da soma de todas essas parcelas aqui com x tendendo a a. No lugar do a, nós vamos colocar x. Então fica x ao quadrado, x ao quadrado, a n menos 2 fica x elevado a n menos 2. E a elevado a n menos 1 fica x elevado a n menos 1. Observe que aqui, ó, x elevado a n menos 1, olha que interessante. X elevado a n menos 2 vezes x dá x elevado a n menos 1. Todas essas parcelas aqui vão dar x elevado a n menos 1. Então, nós temos n parcelas de x elevado a n menos 1. Pode ser escrito, então, que y' é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Como queríamos demonstrar. Demonstração de número 2. A função seno, a sua derivada é cosseno. Derivada é o limite de ΔY sobre ΔX com h tendendo a 0. Ó. Nós vimos isto. F de x mais h é seno de x mais h. F de x é o seno de x. Seno de x mais h é seno de x vezes cosseno de h, mais seno de h vezes cosseno de x, menos o seno de x. Colocando em evidência o seno de x, nós teremos cosseno de h menos 1, mais o seno de h vezes cosseno de x. Limite da soma é a soma dos limites. Colocando o seno de x em evidência aqui, teremos esse limite conhecido, o limite de cosseno de h menos 1 sobre h. Mas, colocando o cosseno de x para fora do limite, fica limite de seno de h sobre h. Esse limite nós vimos lá nos conhecimentos básicos, e esse limite também. Esse primeiro vale 0 e esse segundo vale 1. Daí nós temos que y' é igual a cosseno de x. A derivada da função seno é igual ao cosseno de x, como queríamos demonstrar.
Demonstração de número 3. Agora vamos ver que a derivada da função cosseno é menos seno. Para isso, a definição, né? Derivada de uma função é o limite de ΔY sobre ΔX com h tendendo a zero. F de x mais h é o cosseno de x mais h. O f de x é o cosseno de x sobre h. Cosseno de x mais h é igual a cosseno de x vezes cosseno de h menos seno de x vezes seno de h. Colocando em evidência o cosseno de x, teremos cosseno de h menos 1 menos seno de x vezes seno de h. Limite da subtração é a subtração dos limites. Colocando o cosseno de x para fora do limite, fica que o limite é cosseno de h menos 1, ó, conhecidíssimo esse limite. E aqui o limite de seno de h sobre h, também conhecido. Esse limite com h tendendo a zero vale 0. E este limite com h tendendo a zero vale 1. Daí nós teremos que a derivada é menos seno de x. Portanto, a derivada da função cosseno é menos seno, como queríamos demonstrar. Quarta demonstração. Função tangente, que é seno dividido por cosseno. Vamos demonstrar que a derivada vai ser secante ao quadrado de x. Para isso, nós vamos usar uma regra da derivada. Derivada da divisão, ó, é o segundo vezes o primeiro, derivada do primeiro, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Daqui nós temos que o seno de x vai ser o u e o cosseno de x vai ser o v. Então, vai ser o segundo vezes a derivada do primeiro, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo quadrado do segundo. A derivada da função seno é cosseno. A derivada da função cosseno é menos seno. Daí nós temos que cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno de x ao quadrado. Menos seno de x vezes menos seno de x é mais seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dá 1. Então, nós teremos 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é igual a secante ao quadrado de x. Portanto, a derivada da função tangente é igual a secante ao quadrado de x, como queríamos demonstrar. Demonstração de número 5. A função secante é o inverso da cosseno. Mostraremos que a derivada vai ser a própria secante vezes a tangente. Usando mais uma vez a propriedade das derivadas, né? Temos o 1 vai ser o u e o cosseno de x vai ser o v. Então, é o segundo vezes a derivada do primeiro menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo quadrado do segundo. A derivada de 1, que é uma constante, é 0. A derivada do cosseno de x é menos seno. Menos seno de x com menos 1 vai dar seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x, que é cosseno de x vezes cosseno de x. Escrevendo de uma outra maneira, podemos escrever assim, ó, 1 sobre cosseno de x, que multiplica seno sobre cosseno de x. 1 sobre cosseno é a secante de x, e seno sobre cosseno é a tangente de x. Daí, a derivada da função secante é a própria secante vezes a tangente de x, como queríamos demonstrar. Demonstração de número 6. Agora nós vamos demonstrar que a função cosseno de x tem como derivada menos cosseno de x vezes a cotangente de x. Mais uma vez, usando a propriedade, ó, da derivada de uma divisão. O 1 vai ser o u e o seno de x vai ser o v. Então, nós teremos o segundo vezes a derivada do primeiro, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo quadrado do segundo. A derivada de menos de 1 é 0, e a derivada de seno de x é cosseno de x. Daqui nós temos, então, menos cosseno de x dividido por seno ao quadrado de x, que é seno de x vezes seno de x. Rearranjando, menos 1 sobre seno de x, que multiplica cosseno de x sobre seno de x. Menos 1 sobre seno de x é igual a cossecante de x, negativo. Cosseno de x sobre seno é a cotangente, como queríamos demonstrar. Demonstração de número 7.
Função agora é a cotangente de x, que é o cosseno dividido pelo seno de x. Mostraremos que a derivada é menos cossecante ao quadrado de x, usando mais uma vez a propriedade da derivada. Tá? Cosseno de x vai ser o u, o seno de x vai ser o v. Então vai ser o segundo vezes a derivada do primeiro, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo quadrado do segundo. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é cosseno. Seno vezes menos seno dá menos seno ao quadrado de x. Menos cosseno vezes cosseno dá menos cosseno ao quadrado de x. Isso aqui tudo vai dar menos 1 sobre seno ao quadrado de x. O inverso da função seno é a cossecante. Então vai dar menos cossecante ao quadrado de x, como queríamos demonstrar. Oitava e última demonstração. A função e elevado a x tem como derivada a própria função e elevado a x. Mas antes, vamos dar uma olhadinha. Olha o gráfico da função exponencial. Olha só, e elevado a x é esse gráfico. Veja que quando o x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, o limite é 1. Daí o limite de e elevado a x com x tendendo a zero é igual a 1. Vamos à demonstração propriamente dita. Então, vai ser a derivada da função f de x, vai ser o limite do ΔY sobre o ΔX. F de x mais h é e elevado a x mais h. F de x é o e elevado a x, tudo sobre h. E elevado a x mais h, se aqui está só, podemos transformar no produto, ó, de e elevado a x vezes e elevado a h. Colocando o e elevado a x em evidência, fica e elevado a h menos 1. Tirando o elevado a x do limite, nós temos esse limite conhecidíssimo aqui, ó, que vale 1. Daí, a derivada da função e elevado a x é a própria função, como queríamos demonstrar. Hi Joyce. Hi, how are you? Just fine, and you? Fine, thanks. I just finished the video. What should I say to my listener from United States of America, Uganda, Angola? You should tell them to keep following you for more information because it's very interesting. Okay. Guys, that is it for today, folks. Smash that like button if you like it. And make sure that you subscribe for more awesome content. Take care of yourself. I love you. See you next time. See you next time. Uou! Muito bom!